Boa tarde aos amigos e amigas do canal YouTube. Aqui estou mais uma vez para fazer a gravação ao vivo dos escritos que nos foi revelado no período de 6/6 de 2002 a 12/8 de 2009. São 151 capítulos com quase 7.000 versículos. Tem aqui em minhas mãos um dos capítulos, um dos 151, né? Que é o capítulo 33 da parte A, que traz o seguinte tema: o acordo eleva ao nível moral, ainda traz a solução pelos próprios problemas. Esse capítulo ele tem 49 versículos, a gente vai ler a metade, 25 versículos. Versículo 1: o impasse existente é uma contravenção e transgressão a Deus, segundo a interpretação da justa lei, e o desvendamento dos fatos, mantendo os envolvidos divididos, traz maldição ao lugar da ocorrência, porque o acordo somente é possível pela discórdia, para que seja mantido acordo entre superiores melhor posicionado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 1. O impasse existente é uma contravenção e transgressão a Deus, porque Deus manda amar ao próximo, ou seja, a união, segundo a interpretação da justa lei, e o desvendamento dos fatos, mantendo os envolvidos divididos, traz maldição ao lugar da ocorrência. Porque o acordo somente é possível pela discórdia, para que seja mantido o acordo entre superiores melhor posicionados. Lógico que superiores em outros lugares, claro, né? Versículo 2. E a base da lei que foi usada para o desvendamento do caso foi a injusta, contrariando a própria vontade de Deus, porque pela justa lei se promove um acordo para eliminar as diferenças, impondo-lo um relacionamento entre irmãos. E no acordo, os envolvidos no caso serão todos abençoados e honrados por Deus, né? Vamos repetir mais uma vez o versículo 2. E a base da lei que foi usada para o desvendamento do caso foi a injusta, contrariando a própria vontade de Deus, porque pela justa lei se promove um acordo para eliminar as diferenças, impondo-lhe um relacionamento entre irmãos. E no acordo, os envolvidos no caso serão todos abençoados e honrados, para que Deus possa abençoar o lugar, né, irmão? Versículo 3. E o lugar que ocorre o fato, o impasse não ganha força ativa para permanecer a divisão, caso todos tenham de preferência pela lei que julga legal o caso quando ocorre o acordo, e ilegal havendo discórdia. Vamos repetir mais uma vez o versículo 3. E o lugar que ocorre o fato, o impasse não ganha força ativa para permanecer a divisão, caso todos tenham preferência pela lei que julga legal o caso quando ocorre o acordo. Ilegal havendo discórdia, né? Então, pela lei de Deus, só julga legal o caso se houver um acordo. Se não houver, é ilegal, pela lei de Deus. Agora, pela lei injusta, é legal a discórdia e ilegal o acordo e a união. Versículo 4. Portanto, a justa lei somente entra no caso quando passa a existir boa intenção entre todos os envolvidos, que de boa mente permitem a possibilidade de um acordo, porquanto fica viável ela justificar a todos com bênção, paz, amor, após feito o próprio acordo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 4. Portanto, a justa lei somente entra no caso, a justa lei é a lei de Deus, a lei incorruptível de Cristo e a lei corruptível de Moisés, é duas leis. Quando passar a existir boa intenção entre todos os envolvidos. Então, enquanto não existir boa intenção, a justa lei não entra no caso.
que de boa mente permite a possibilidade de um acordo, porquanto fica viável ela justificar a todos com bênção, paz, amor e prosperidade após feito o próprio acordo. Então, por que é preciso acordo? Pela justa lei, para Deus abençoar todo mundo. Porque a discórdia vai trazer a maldição para o lugar, né? E aí sai a justa lei, porque a justa lei ela não vai justificar discórdia e maldição, jamais. Ela só justifica bênção. E para haver bênção tem que haver união, tem que haver acordo entre todos. Versículo 5. Caso não haja possibilidade de um acordo, alguém envolvido está mal intencionado, vindo dos que vos assujeitam, e que geralmente está ausente no caso, e fica impossível o uso no caso da justa e santa lei. Vamos repetir mais uma vez o versículo 5. Caso não haja a possibilidade de um acordo, alguém envolvido está mal intencionado, né? Vinda dos que vos assujeitam. Ou seja, essa mal intenção ela vem de outro, né? E que geralmente está ausente no caso, né? Ou seja, talvez não está nem no lugar sequer. E fica impossível o uso, no caso, da justa e santa lei. Então, a justa lei ela só entra no caso se houver acordo para abençoar. Porque as regras da justa lei é para abençoar, não para amaldiçoar, né? Versículo 6. Se existir alguém envolvido no caso que vive a justa lei, deve revelar todas as boas interpretações da justa lei, possível ser usada no caso. E verdadeiramente haja solução sem perda, mas ganho a todos os envolvidos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 6. Se existir alguém envolvido no caso que vive a justa lei, deve revelar todas as boas interpretações da justa lei, né? Para que todos fiquem sabendo que é uma coisa para abençoar todo mundo. Possível ser usada no caso e verdadeiramente haja solução sem perdas, mas ganho a todos os envolvidos, né? Todos envolvidos, porque é a bênção de Deus, né? Versículo 7. Caso contrário, o problema há de persistir, pois fica sendo usado por terceiro ausente e que domina envolvido que rejeita acordo, com o objetivo de preservar a discórdia e a divisão, usando, no caso, porque o honra deste caso é dada a outro lugar que habita superior, melhor posicionado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 7. Caso contrário, o problema há de persistir, pois fica sendo usado por terceiro ausente e que domina envolvido que rejeita acordo, né? Então ele domina envolvido, né? Pessoas que estão lá nesse lugar que rejeita acordo para quê? Para preservar a discórdia e a maldição, né? Com o objetivo de preservar a discórdia e a divisão, usando o caso, né? E o impasse, porque o impasse é a maldição, né? É uma maldição no lugar, né? Porque a honra deste caso é dada a outro lugar que habita superior, melhor posicionado, né? Porque veja bem, se houver um acordo, a honra vai ser dada a Deus, né? Não a homem, né? Então eles na prática de feitiçaria, eles introduzem alguém lá para gerar uma discórdia, para roubar para eles, né, a honra que deveria ser dada a Deus, né? Então são ladrão da honra e glória de Deus, né? Versículo 8. A lei justa honra e beneficia todos que passam a vivê-los, e não os critérios que desonra uns para honrar outros por ser superior, porque sua própria interpretação indica a honra primeiro ao único grande Deus dominador, depois a quem vive a sua lei, seja ele quem for. Vamos repetir mais uma vez o versículo 8. A lei justa honra e beneficia todos que passam a vivê-los, e não os critérios que desonram uns para honrar outros por ser superior, né? Para manter a divisão, né? Honra para uns e outros não, né? Porque suas próprias interpretações indicam a honra primeiro ao único grande Deus dominador, depois a quem vive sua lei, seja ele quem for, né? Então a honra é primeiro a Deus, depois a quem vive a sua lei, né?
Por quê? Porque a lei ela dá honra a quem obedece a ela, não é quem não obedece, seja ele quem for, né? Versículo 9. E se quem vive essa justa lei for envolvido em um atrito, deve primeiro usar seu próximo, que divergem, após mostrar a ele seus incríveis benefícios, pois pelo bem que ela o vai proporcioná-los, depois também chegará a vós, para que o primeiro seja o último e o último seja o primeiro a ser beneficiado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 9. E se alguém vive essa lei justa, for envolvido em atrito, deve primeiro usar seu próximo, que divergem, após mostrar a ele seus incríveis benefícios, pois pelo bem que ela o proporcioná-los, depois também chegará a vós, para que o primeiro seja o último e o último seja o primeiro a ser beneficiado. Né? Versículo 10. A lei incorruptível e injusta, a lei incorruptível e justa não pode elevar uns mais que outro, que a vive, a qual perante ela todos são iguais. E somente o grande e poderoso Deus é maior que todos, mas a justa lei poderá levar uns mais que outro, que a vive, desde que essa elevação, os dominados não sejam divididos e confundidos. Assim, já poderá agir outra lei mais injusta, estando de acordo conosco. Vamos repetir mais uma vez o versículo 10. A lei incorruptível, justa, que é a lei de Cristo, né? Não pode elevar uns mais que outro, que a vive, né? A qual perante ela todos são iguais. E somente o grande e poderoso Deus é maior que tudo, né? Então a lei justa de Cristo ela não pode elevar uns, né? Porque o Cristo é o elevado, né? Cristo é o Senhor, né? A lei incorruptível de Cristo. Agora, a lei justa, corruptível de Moisés, no caso de Moisés, ela pode elevar uns mais que o outro, né? Porque ela é corruptível, é terrena, né? Desde que nessa elevação os dominados não sejam divididos e confundidos, né? Então, ela pode elevar um, mas ela não pode dividir e confundir as pessoas que estão sujeitas a ela, né? Para não gerar maldição, né? E assim ela poderá agir outras leis mais injustas, estando de acordo conosco. Assim ela já poderá agir outras leis mais injustas, estando de acordo conosco. Né? Versículo 11. A justa lei corruptível somente poderá levar alguém, estando de acordo com a pura lei incorruptível, no lugar que ela é observada, e o elevado deve estar consciente que sua elevação Deus abomina, pois contraria sua honra, sua glória perante seus servos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 11. A justa lei corruptível, no caso a lei corruptível de Moisés, né, que está falando dela, somente poderá elevar alguém, estando de acordo com a pura lei incorruptível de Cristo, né? E no lugar que ela é observada. E o elevado deve estar consciente que sua elevação Deus abomina. Então, a lei corruptível de Moisés, ela pode elevar alguém, né? Mais que outro. Mas só que essa elevação Deus abomina, igual a Moisés, né? Deus abominou a elevação de Moisés. Mas Deus permitiu por quê? Porque era uma lei terrena, corruptível, né? Pois contraria sua honra e sua glória perante seus servos, né? Então Deus permite, né? Porque é uma lei terrena, né? Mas só que ela é uma lei que contraria, porque ela rouba a glória de Deus, né? Ela rouba, né? Versículo 12. Os que são elevados pela lei santa corruptível, antes de ser elevada, terão que manter a paz, o amor e a união entre os dominados. E terá que repudiar a divisão, discórdia entre os dominados, para ficar firme na posição, pois a firmeza das leis que vos eleva garante tudo de bom aos que vos estão sujeitos. Que vai levar ela, né? A lei, aquele que observa a lei corruptível, quem vai levar ela é a lei incorruptível de Cristo, né? Vamos repetir o versículo 12. Os que são elevados pela lei santa corruptível, a lei de Moisés aqui, né? Que ela é terrena, antes de ser elevada,
elevado terão que manter a paz, o amor e a união entre os dominados. Né? Então eles têm que manter a paz, o amor e a união. Né? Para abençoar todo mundo, porque através da paz, do amor e da união vem as bênçãos. Né? E terá que repudiar a divisão, a discórdia entre os dominados. Né? Tem que repudiar isso aí, para ficar firme na posição. Então, se ele conseguir fazer isso, ele se estabelece na posição, né? No poder. Pois a firmeza das leis que vos eleva garante tudo de bom aos que vos estão sujeitos. Né? Para abençoar. Porque Deus não tem prazer em maldição. Não, não. Por isso que a lei justa, ela, incorruptível de Cristo, ela só opera onde há união para abençoar todo mundo. Caso contrário, ela não opera. Naturalmente, na divisão, ela já se ausenta já do local. Versículo 13. Já com a lei injusta, contrária à santa vontade do Senhor, a firmeza dos que dominam somente é possível pela manutenção da confusão e divisão entre os dominados, para que haja garantia de firmeza e sustentação aos elevados. Porque a lei que vos eleva é injusta e não tem fundamento para vos justificar na posição pela paz e a união entre todos os dominados, né? Então, aqui o versículo 13, vamos ver, repetindo. Já com a lei injusta, essa lei injusta que a gente vai se referir agora, não é a lei injusta corruptível de Moisés, não. É a lei injusta sem a lei de Moisés e a lei de Cristo, né? A lei do mundo, né? Contraria a santa vontade do Senhor. Ela é injusta, contraria. Por quê? A firmeza dos que dominam somente é possível, vê aqui a perversidade, aqui, ó, pela manutenção da confusão e divisão entre os dominados. Né? Então ele estrategicamente divide todos e gera uma confusão, né? Para poder se estabelecer no poder através disso aqui, né? É uma prática de feitiçaria, né? Para que haja garantia de firmeza e sustentação aos elevados. Né? Então, quanto mais a confusão e divisão, mais os elevados se mantêm lá em cima. Né? Porque a lei que vos eleva é injusta e não tem fundamento para vos justificar na posição. Ela é injusta, ela não tem fundamento, né? Pela paz e a união entre todos os dominados, né? Porque ela é injusta, né? A lei injusta, ela só promove a contenda, a discórdia, a confusão, a maldição, a feitiçaria, só essas coisas, né? Já a lei justa não, é o contrário, né? E ambas só operam, a lei injusta só opera pela discórdia e a lei justa só pela união, né? Por isso que a lei corruptível de Cristo incorruptível, ela orienta a lei corruptível de Moisés, quando alguém for elevado, ela orienta não gerar confusão e divisão, né? Porque ela sabe que é uma lei injusta, que a característica dela é essa, né? E porque os elevados pela lei corruptível de Moisés, amparado pela lei incorruptível de Cristo, ele vai ser elevado por Cristo, não é pela divisão que eles vão gerar, né? Porque essa divisão é um artifício do homem para manter-se no poder, né? Versículo 14. Porque os dominados terão de observar uma lei que contraria a ordem da santa lei divina em relação ao seu próximo. E ao invés de vos amar, terá que vos odiar, para que fique excluído o relacionamento entre ambos. O puro amor de Deus e o lugar aceita a ira e maldição em troca do bem. Vamos repetir mais uma vez o versículo 14. Porque os dominados terão que observar uma lei que contraria a ordem da santa lei divina, ou seja, a confusão, a discórdia, a maldição, né? Em relação ao seu próximo. Em relação ao seu próximo. E ao invés de vos honrar, vos amar, terá que vos odiar. Né? Então as próprias autoridades vão odiar o povo, né? E eles vão se elevar nessa maneira, na prática de feitiçaria. Para que fique excluído a relação a seu próximo. Relacionamento entre ambos. Né? Fica excluído, né? A divisão, né, irmão? A maldição. O puro amor de Deus e o lugar aceita a ira e a maldição em troca do bem. Em troca, né? Por quê? Porque os elevados se elevaram pela lei injusta na prática de feitiçaria. Versículo 15. Fazendo maldito esse lugar, e tudo de bom que nele poderia habitar é transferido a outro, em que habita superior melhor posicionado. E a santa lei divina não observada em nenhum dos lugares, e a vontade que vos obedecida é abominável e perversa.
não a santa vontade do Senhor. Vamos repetir mais uma vez o versículo 15. Fazendo maldito esse lugar e tudo de bom que nele poderia habitar. É transferida a outro, em que habita superior, melhor posicionado, e a santa lei divina não é observada em nenhum dos lugares, e a vontade que foi obedecida é abominável e perversa, não a santa vontade do Senhor. Então aqui é o domínio da maldição, irmão, da contenda. Hoje a gente vive esse tipo de domínio, né? Porque as pessoas que se elevam é pela lei injusta, né? Com a prática de feitiçaria. Versículo 16. Essa vontade que segue sendo obedecida desta forma, de superior a superior, de um lugar a outro, até que seja excluído o plano geral da ordem de desobediência, pois fica abominável a possibilidade de observância aos santos mandamentos, contrariando por outra ordem abominável que exclui comportamento de mandamento de homens. Vamos repetir mais uma vez o versículo 16. É essa a vontade que segue sendo obedecida desta forma, de superior a superior, de um lugar a outro, até que seja excluído o plano geral da ordem de desobediência, né? Pois fica abominável a possibilidade de observância aos santos mandamentos, contrariado por outra ordem abominável, que exclui o comportamento de mandamento de homem. Que inclui, né? Que exclui não, que inclui comportamento de mandamento de homem, né? Então aqui é quando as pessoas deixam de observar, de obedecer a Deus e passam a obedecer a homem. Fica tudo abominável e maldito, né? Versículo 17. E o Deus Santo não habita e faz sua morada em nenhum dos lugares que poderia habitar, cuja causa é a inexistência de obediente verdadeiro, a santa e pura vontade do Senhor, porquanto os homens roubaram sua vontade, estabelecendo a vossa própria mente. Vamos repetir mais uma vez o versículo 17. E o Deus Santo não habita e faz sua morada em nenhum dos lugares, né, que poderia habitar, cuja causa é a inexistência de obediente verdadeiro, né? A santa e pura vontade do Senhor, porquanto os homens roubaram sua vontade, estabelecendo a vossa própria mente, né? Eles, olha a Bíblia, isso é a vontade de Deus essa aqui, né? Aí engana todo mundo estabelecendo a vontade deles, não a vontade de Deus. Versículo 18. E o Senhor não faz intercâmbio de bênção de quem obedece a quem contraria sua santa vontade, nem honra desobediente que vos resiste a quem procura obedecer. Se existir no lugar quem obedece, e quem não obedece ainda impede que procura obedecer. Vamos repetir mais uma vez o versículo 18. E o Senhor não faz intercâmbio de bênção de quem obedece a quem contraria sua vontade, nem honra desobediente que vos resiste a quem procura obedecer. Se existir no lugar quem obedece, e quem não obedece ainda impede quem procura obedecer. Versículo 19. A ordem humana, por ser transferida de um lugar para outro, para ser cumprida no lugar que ela foi designada, e é honrado o lugar de onde se originou a ordem, e quem executa a ordem não é verdadeiramente abençoado, porque a vontade realizada não é a do Deus Santo. Vamos repetir mais uma vez o versículo 19. A ordem humana pode ser transferida de um lugar para outro, para ser cumprida no lugar que ela foi designada, e é honrado o lugar de onde se originou a ordem. E quem executa a ordem não é verdadeiramente abençoado, porque a vontade designada não é a do verdadeiro Deus Santo. Versículo 20. Quando a santa vontade de Deus é obedecida, ele honra e abençoa quem obedeceu também o lugar que ela foi obedecida, motivo a qual é efeito da justa lei, que justifica o amparado, que se justificou a Deus, e Deus vos abençoou, não somente quem orientou a obedecer. Vamos repetir mais uma vez o versículo 20. Quando a santa vontade de Deus é obedecida, ela honra e abençoa quem obedeceu, também o lugar que ela foi obedecida, né? O motivo a qual é o efeito da justa lei,
que justifica o amparado, que se justificou a Deus, e Deus vos abençoou, não somente que orientou a obedecer. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21. Mas todas as bênçãos de Deus, sendo somente aflui no lugar que sua santa vontade é obedecida, se os próximos que obedecem aceitar seu testemunho, honrando a ele e o vosso Deus, para que também seja verdadeiramente honrado. Vamos repetir mais uma vez o versículo 21. Mas todas as bênçãos de Deus somente afluem no lugar em que sua santa vontade é obedecida, se os próximos que obedecem aceitar seu testemunho, honrando a ele e o vosso Deus, para que também seja verdadeiramente honrado. Versículo 22. Pois pelo comportamento de quem vive a justa e santa lei, ele requer de outros nas proximidades aceitação voluntária ao cumprimento de suas ordenanças, para que nesse lugar ela tenha força para agir e atuar. Vamos repetir mais uma vez o versículo 22. Pelo comportamento de quem vive a justa e santa lei, ela requer de outros, nas proximidades, a aceitação voluntária ao cumprimento de suas ordenanças, para que nesse lugar ela tenha força para agir e atuar. Né? Então a lei de Deus ela só opera, né, onde ela tem permissão para operar. Né? Se somente um obedecer lá e os outros desobedecer, ela não vai ter muita força para operar lá não. Tem que ter pessoas para observar ela e para aceitar as regras delas para Deus poder abençoar. Né? Versículo 23. Caso contrário, ela fica inoperante, sem capacidade de se fortalecer, permitindo que no lugar o bem seja transformado em maldição, a paz em guerra, a vida em morte, a felicidade em sofrimento. Vamos repetir mais uma vez o versículo 23. Caso contrário, ela fica inoperante. A lei de Deus fica inoperante, sem capacidade de se fortalecer, né? Porque a lei de Deus ela só fortalece só se tiver bastante pessoas vos obedecendo ela no lugar, né? Uma só, ela não ganha força, né? Permitindo que no lugar o bem seja transformado em maldição, a paz em guerra, a vida em morte, a felicidade em sofrimento, né? Ou seja, a bênção e a maldição no lugar da bênção, né? Porque por causa da rebeldia daquele povo, né? Versículo 24. E sua atuação originou-se no comportamento de quem a vive, pela aceitação às suas indicações para as inovadoras interpretações, que apontam novas ideias ao novo viver no comportamento de todos. Vamos repetir mais uma vez o versículo 24. A sua atuação originou-se do comportamento de quem a vive, pela aceitação às suas indicações para as inovadoras interpretações que apontam novas ideias a um novo viver no comportamento de todos. Uma nova criatura, irmão. É preciso nascer de novo pela nova lei, a lei santa e pura, a lei que transforma a paz em guerra, amor, transforma ódio em amor, né? Morte em vida, né? Tristeza em felicidade. Né? A lei que transforma a vida, a lei de Deus, né? Versículo 25. Pois a postura moral das pessoas passa a ser importunada pelo novo conhecimento e o entendimento que vos desprende das velhas ideias, dos costumes para uma nova vida em nível padronizado e excelente. Que maravilha, né, irmão? Oh, que maravilha. Versículo 25, repetindo. Pois a postura moral das pessoas passa a ser importunado pelo novo conhecimento e entendimento, e que vos desprende das velhas ideias, dos costumes, para uma nova vida em nível padronizado e excelente. Que maravilha, irmão. A obediência, ela traz tudo isso, né? Pena que as pessoas não têm noção, né? Ainda não descobriram isso, mas espero que um dia o Senhor possa tocar no coração deles e fazer com que eles abram o seu entendimento para essas maravilhas e possam aceitar e verdadeiramente possam abençoar, porque esse é o prazer do Senhor, né, irmão? Então, irmão, mais um assunto aí a gente concluiu parcialmente, né? Em outra oportunidade a gente estará concluindo ele, né? Esse assunto muito importante, né? A gente leu 25 versículos. Posteriormente a gente vai continuar com esse capítulo, né? Até concluir ele, em nome de Jesus.